Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar sobre a decepção. Eu vi faz um tempo já uma frase na qual dizia assim: a decepção é a ferramenta que Deus usa para tirar a sua expectativa de um lugar que não é para você. E eu fiquei muito pensativa com essa frase porque realmente, quantas decepções a gente tem que sofrer para a gente entender que esse lugar, essa pessoa, essa empresa, não importa o contexto, que esse não é o seu lugar. Então, hoje em dia, quando eu me decepciono, eu já tenho uma visão diferente de tudo isso, né? Mas vamos contar aqui um pouquinho sobre as decepções que eu sofri durante a minha vida. Que basicamente a gente tem várias áreas na nossa vida, só que basicamente na minha vida as decepções foram muito maiores no campo profissional, por exemplo. Tem gente que sofre mais no campo amoroso, amizade, família. Amizade eu também sofri um pouco de decepção, mas a maior de todas as decepções sempre foi na vida profissional. Por quê? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu me dou muito. Então, se eu estou envolvida em um projeto, com você mesmo, se você me convida para fazer um projeto, uma parceria, eu dou mais que 100%, eu dou 110%. Então, eu dou muito mais do que aquilo. E o problema de você se dar muito é que você acaba querendo um retorno, né? Você acaba querendo reconhecimento. E infelizmente não é isso que acontece, principalmente na época que eu trabalhava em CLT. Mas sim, principalmente não, porque depois que eu comecei como autônomo também tinha os mesmos problemas. Só que você tem a opção de sair mais fácil, né? E algumas outras coisas também. Então, assim, eu entrava em uma empresa e eu pensava, vou dar o meu melhor aqui, vou fazer tudo o que eu posso, tudo que me pedirem eu vou fazer, até coisas que não são da minha função eu vou fazer, vou dar o meu melhor aqui, esperando assim um retorno, um aumento de salário, às vezes uma mudança de horário, que às vezes a gente pensa assim que mudança de horário é coisa besta. Mas que nem pra mim, eu tive filho aos 19 anos e agora eu vou fazer 31, então assim, já tenho um período trabalhando aí grande. E eu trabalho desde os meus 12, 15 anos, por aí. Então, assim, eu já tenho muitos anos trabalhando e muitos anos que eu já tenho filho, né? Então eu queria, assim, o horário da manhã, pra mim poder chegar cedo em casa, tomar café com a minha família, fazer o jantar. Então, eu queria alguma coisa, porque isso mostrava pra mim pelo menos um pouco de reconhecimento, né? Então, assim, eu tava dando ali o meu melhor, e o que acontecia é que não tinha o retorno esperado, não tinha nenhum retorno. Se tivesse um mínimo de retorno, ok, mas não tinha nada de retorno. Então, assim, o que acontecia muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, de você estar esperando você ser o próximo da lista para alguma promoção, para subir de horário, alguma transferência, alguma coisa. Aí uma pessoa que chegou depois de você, por exemplo, você já está há anos na empresa, uma pessoa que está um mês, alguns meses, às vezes uma semana, passar na sua frente. E eu não questionava, né? Eu ficava só na minha observando, mas algumas pessoas, porque era frequente, eles faziam isso com outras pessoas também. E normalmente sempre com quem se dava muito, trabalhava muito, se doava muito, né? E a gente às vezes, não todo lugar, mas a maioria das pessoas que mais sobem de cargo e mais têm benefícios nas empresas são os famosos puxa-sacos, né? E então a gente eu comecei a observar isso. Então eu não questionava, mas algumas pessoas que trabalhavam junto comigo iam perguntar, falava assim: "Ah, eu tô aqui já há anos e a fulano entrou e passou na frente, vai mudar de horário, vai ganhar essa promoção, por quê?" E as respostas eram: "Ah, ela se enquadra melhor, mostrou um trabalho melhor, tal." E eu, olhando assim de fora, eu via que aquela pessoa que já tá há anos na empresa se dedicava muito, porque também era o meu caso, trabalhava, fazia muito, e essa outra pessoa não trabalhava tanto assim. O mérito aqui não é a gente focar na outra pessoa fora, é focar na gente, né? Sobre a decepção. Então, assim, as coisas, elas têm como que eu posso dizer? Tem o que a gente enxerga e tem o que Deus enxerga, né? Tem o que o todo vê, as coisas que a gente não vê. Então, Deus está evitando coisas pra gente que a gente não vê. Então, aquele lugar, às vezes não é um lugar para você, às vezes não, porque se você tá sofrendo decepções contínuas, esse lugar realmente não é para você. E essas decepções que eu sofri
sofri no âmbito profissional não foram uma, duas vezes, foram várias vezes. Inclusive, a última decepção que eu tive foi esse ano ainda, de 2025. Mas foi aí que eu vi essa frase e que eu entendi. Então, assim, gente, mais de 10 anos trabalhando e eu me decepcionando com a empresa, me decepcionando com as pessoas por causa da expectativa alta que eu colocava nas pessoas, na empresa, nos lugares, nos relacionamentos, nas amizades, né? Então, quanto mais alto você colocar a sua expectativa em algo, mais fácil será a sua frustração. Então, assim, por isso que essa é a ferramenta que Deus usa. Por isso que a decepção é a ferramenta que Deus usa para tirar a sua expectativa desse lugar, dessa pessoa, da onde você tá. Então, às vezes, uma decepção só não é o suficiente. Então, você vai se decepcionando, decepcionando, até você pensar que o que tem de errado. Porque a decepção, uma vez que você se decepciona com algo ou com alguém, você tem a tendência a começar a se questionar, a jogar a culpa para você. Jogar a culpa para você não é a melhor opção, porém se questionar sempre é a melhor opção. Eu acho que o questionamento leva você a uma evolução. Então você começa a se questionar: caramba, eu tô me dedicando tanto, será que esse lugar é bom para mim mesmo? Será que eu vou evoluir aqui? Pô, essa pessoa tá me decepcionando tanto, me traiu várias vezes, falou mal de mim. Eu sinto dentro do meu coração que algo está de errado, mas vamos dar mais uma chance. Aí você dá mais uma chance. Aí a decepção vem de novo. E o que acontece é que a decepção começa muito baixa. Uma decepçãozinha aqui. Passaram alguém na sua frente no horário, mas prometeram que no próximo vai ser você. Aí surgiu um próximo horário. Isso aqui é um exemplo, tá? Do que já aconteceu comigo. Aí surgiu mais uma vaga. Alguém foi mandado embora, alguém pediu as contas. Surgiu um horário. Aí você pensa: nossa, agora é minha vez. Aí chama uma outra pessoa que tem menos tempo do que você. Aí você pensa: caramba. Aí daqui a um tempo se repete novamente. E cada vez que isso ocorre, você encaixa no que for aí na sua vida, tá? Cada vez que isso ocorre, você se decepciona mais. Então vai chegar em um momento que a sua decepção ela tá tão alta que você simplesmente não aceita mais aquilo. Você simplesmente sai. Isso se você tiver um pouco de amor próprio, né? Porque se você tiver ali abalado emocionalmente, tiver muito apegado, você vai sofrer várias decepções e não vai fazer nada. Mas Deus usa essa decepção para tirar você desse lugar. Então, às vezes você tá aí olhando e tá se decepcionando muito com o seu serviço, com uma pessoa, com as amizades, você pensa: nossa, essa pessoa está me decepcionando. Só que o primeiro intuito, a resposta que a gente tem é achar que a gente fez alguma coisa de errado, né? Eu acho que eu não me dediquei tanto. Mesmo eu me dedicando 110%, passava pela minha cabeça que eu precisava me dedicar mais, que eu precisava trabalhar mais. Então eu chegava em casa exausta do serviço, eu só vivia para trabalhar e não tinha um mínimo de reconhecimento. Aí o que acontece? Eu partia para outro serviço, eu pedia para ser mandada embora, pedia as contas e ia para outro lugar. Chegando nesse lugar, eu já chegava com uma expectativa lá no alto, pensando assim: ai, agora sim, agora vai, agora eu tô no lugar certo, agora vai dar tudo certo, vou subir de cargo, vou ganhar mais, vou mostrar para que veio. E o ciclo se repetia novamente. Por quê? Porque eu não estava atrelada ao meu propósito de vida, eu não estava fazendo o que realmente faria meu coração feliz. Eu estava ali muitas vezes só pelo dinheiro, pela necessidade. Aí você fala: ai, mas é fácil falar isso e a gente tem um monte de conta para pagar. Realmente, não é fácil. Muitas vezes a gente tá ali só pelo dinheiro mesmo para pagar as contas. Só que a gente tem que decidir se a gente quer seguir esse caminho pelo resto da vida, se contentar com isso, ou se a gente quer ir em busca de algo melhor. E nisso a gente precisa se organizar e não é fácil. Falando assim, pensa: nossa, é fácil falar? Realmente, é muito fácil falar. Agora, você querer mudar, basta somente você. Você se organizar, você fazer um sacrifício. Aí vai falar: eu vou deixar de fazer alguma coisa que eu gosto, de gastar aqui, é a única alegria que eu tenho. Sim, a gente tem que fazer sacrifícios na vida. O maior sacrifício que você faz já é acordar e enfrentar um dia. Eu muitas vezes já peguei condução para ir para São Paulo, tanto que eu não aguentei trabalhar muito longe. Então tem pessoas que acordam 4, 5 horas da manhã, pegam um trânsito lascado todo santo dia, mas aí você tem que se dedicar um pouco mais, você tem que fazer um pequeno sacrifício para você sair disso, ou passar a vida inteira assim. Mas voltando na questão da decepção. Então, quando eu vi, ficava decepcionando mais.
Então eu pensei comigo mesma, vou deixar de trabalhar CLT e vou virar autônoma. Primeiro, porque eu queria mais tempo, né, para minha família, para me dedicar a outras coisas. E eu achava na minha cabeça que eu sendo autônoma as coisas seriam diferentes, eu teria mais reconhecimento. Então, eu comecei a trabalhar com autônomo, com vendas online, algumas coisas assim. Ganhei um pouquinho de dinheiro, mas não era o suficiente ali. Muitas vezes ficava faltando para o outro mês, então eu tinha tempo, mas eu não estava conseguindo arcar com todas as despesas. Assim, um mês pagava uma conta, mas sabe, começou a virar uma bola de neve. Aí eu voltei a trabalhar no CLT, mas com o pensamento de me organizar para virar autônomo novamente. Então, eu trabalhei mais um período ali como CLT e foi a mesma coisa. Eu entrava na empresa, jogava expectativa lá no alto de que eu poderia subir de cargo, mudar de horário e arrumar minha vida e nada nunca acontecia. Por quê? Porque eu tinha uma expectativa alta nas pessoas. E quando a gente coloca uma expectativa alta nas pessoas, a gente se decepciona. A gente tem que colocar a nossa expectativa em Deus, no universo e em nós mesmos, né? Pra gente não se decepcionar com o que vem de fora. A gente sabe do nosso potencial, mas a gente não sabe do que as pessoas são capazes, infelizmente, né? Isso tanto pro bem ou tanto pro mal. Não teve só pessoas ruins na minha vida, gente. Teve muita gente maravilhosa, mas eu tô contando aqui o âmbito profissional das decepções, né? E foi acontecendo isso. Aí eu consegui me organizar, enfim, saí da última empresa que eu tava e resolvi virar corretora de imóveis, que é o que eu sou ainda hoje. Não sei por quanto tempo eu vou ser. Eu tirei um tempinho para descansar agora, mas eu ainda sou corretora de imóveis. Aí eu comecei, joguei a expectativa lá em cima, como eu sempre faço. Eu virei corretora de imóveis lá para 2023, mais ou menos esse período aí. Então eu joguei lá pra cima. Assim, a minha primeira venda saiu com um mês depois. Eu achei relativamente rápido, porque eu coloquei na minha cabeça que um período de 3 meses eu tinha que fazer uma venda, senão eu ia abandonar. Aí com um mês eu fiz a venda. Aí beleza, depois eu fiz outra venda e fiz outra. E eu comecei a trabalhar com o mais baixo que tem, que é o Minha Casa Minha Vida, que o ticket não é tão alto, a comissão também não era tão alta. Então era assim, era mais ou menos um salário bom ali de CLT que eu ganhava e ainda não estava sendo necessário para o que eu queria, eu estava pensando muito alto e estava faltando organização financeira. Então, eu novamente coloquei a expectativa lá em cima. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, então agora eu vou migrar para o alto padrão, na qual vende imóveis de 1 milhão para cima, minhas comissões serão maiores. Falei, nossa, estou vendendo aqui todo mês, então vamos. Eu fui, só que eu me dei com uma realidade de que é mais fácil você achar uma pessoa com uma renda inferior a 5 mil reais do que você achar uma pessoa com uma renda de 20, 30 mil reais para comprar um apartamento desse. A gente tem essa noção de que existe muito mais pessoas com uma renda baixa do que pessoas com a renda alta, ou seja, demorava mais tempo para vender. Então, eu acabei sofrendo mais uma decepção. Eu consegui vender? Consegui, fiz algumas vendas, só que demorava um período muito grande de tempo. Demorou mais ou menos. Teve um cliente que demorou 8 meses para comprar comigo. Então, pensa, você ali batalhando, criando expectativa e não vinha, cria expectativa e não dá certo. E esse negócio de criar expectativa foi me matando aos poucos, porque eu não conseguia não ter expectativa. Eu começava a conversar com um cliente em potencial, eu já pensava, nossa, ele vai comprar, já começava a me planejar o que eu ia fazer com a comissão e que não sei o quê. E acabava que muitas vezes não dava certo. E quando dava certo, eu dava um jeito de torrar a grana fácil, mas isso daí já é outra coisa, né? Que eu precisava ali ter arrumar a minha vida financeira. Aí, desse ano que eu falei pra vocês, eu já tava em outro lugar, eu voltei a vender os apartamentos mais baratos, né? Porque tinha uma frequência maior de vendas. Então, eu achava que podia ser que dava no mesmo, mas eu tinha mais trabalhos e mais movimentos durante o mês, que me fazia pensar que eu estava trabalhando mais. E eu acho que faz sentido. Aí, novamente, essa foi a última decepção que eu tive, até eu ver essa frase que parecia assim, que Deus desceu do céu, fez aquele post e falou, olha, lê isso daqui, eu tô falando isso diretamente pra você. Aí eu sempre colocando expectativa nas pessoas, de novo, fazendo o meu trabalho, os dos demais, até que eu vi essa frase, eu já estava fora dessa empresa, porém nessa empresa eu sofri muitas decepções. Eu trabalhei muito esperando um retorno e não tinha nenhum retorno. A pessoa olhava tipo, ela vai estar aí. Tipo assim, sabe? E eu não ganhava nada mais
por isso, porque assim, corretor de imóveis, em grande maioria, a gente não tem salário fixo. A gente só ganha se a gente vender. Ou seja, enquanto eu não vendo, eu tô trabalhando de graça praticamente. Então é um ótimo negócio, né, para quem contrata corretor de imóveis assim. Então eu tava praticamente trabalhando de graça o dia inteiro, abrindo e fechando o lugar. E eu não tinha nenhum retorno. Aí na hora de ter alguma promoção, de ter alguma coisa, aquele negócio de novo, alguma bonificação, alguma mudança de horário, qualquer coisa, eu novamente não era escolhida. E por outras questões, afim, que eu tava um pouco de ficar em casa, um pouco de vontade de ficar em casa e descansar, eu resolvi que eu ia sair de lá. Aí nisso eu já tava em casa, né, passando por esse processo de autoconhecimento novamente, que o autoconhecimento é pra vida inteira, até o meu último dia de vida, talvez até depois, né, da morte, quem sabe. Aí eu vi essa frase, e eu vou falar ela de novo. A decepção é a ferramenta que Deus usa para tirar a sua expectativa de um lugar que não é para você. Na hora que eu li aquilo, a minha mente fez assim, ó. Eu entendi tudo, mas assim, gente, demorou mais de 10 anos para me entender, mas pelo menos eu entendi. Eu entendi que eu colocava a expectativa das pessoas e de forma consciente ou inconsciente eu queria um retorno, eu queria ser reconhecida. Só que a gente não precisa do reconhecimento das outras pessoas. É legal ser reconhecido? Sim, é legal ser reconhecido. Mas é mais legal ainda quando você é reconhecido por Deus, quando você é reconhecido por você mesma, quando você faz um trabalho e você se sente bem com aquilo, você sabe, tá tudo certo, eu não dependo de ninguém para isso. Então agora eu ainda tô um período parada, pretendo voltar a trabalhar, não sei quando, não sei se eu ainda volto a trabalhar esse ano, no final do ano, ou só o ano que vem, mas eu tô descansando um pouco e também tô me dedicando a gravar os vídeos aqui pro canal e que se de repente, né, eu espero que dê certo, que monetize, que eu possa ficar mais tempo em casa cuidando da minha família. Claro que eu penso isso. Só que esse canal não está sendo criado com o primeiro objetivo de monetizar. Isso daí faz parte, mas ele tá lá no fundo. Eu tô fazendo isso porque eu sei que de alguma forma pode ajudar outras pessoas, né? Como eu sempre disse nos outros vídeos aqui, você tá ali rolando o seu feed e muitas vezes você encontra uma palavra que vai te ajudar, que nem essa frase que eu disse aqui pra vocês. Eu vi no TikTok, eu tava lá olhando e tal, e dei uma parada e fiquei refletindo. Eu salvei aquilo e falei assim, gente, a minha mente abriu de uma forma, então eu não vou colocar mais a decepção, eu não vou colocar mais a expectativa alta nas pessoas, nos lugares, em nada. Então, o que eu tenho para falar para vocês aqui do fundo do meu coração, quando você se decepcionar com algo, alguém, não importa, quando você se decepcionar, não olha para você e pensa o que eu fiz de errado. Para e pensa o que Deus está querendo me mostrar com isso. Porque uma decepção é um sentimento forte, é um sentimento que toma conta de você e se você não se policiar, você entra até em uma depressão de repente. Você fica deprimido, você tende a jogar a culpa em você. Então, quando a decepção ocorrer, não fique se questionando, perguntando o que você fez de errado. Apenas pare, silencie e pensa com você mesmo. O que Deus está querendo me mostrar? Será que esse é o lugar certo para mim? Será que eu estou feliz aqui onde eu estou? Será que essa pessoa está me fazendo bem? Se de repente você quer ter mais provas, espera. Porque quando essa pessoa, esse lugar não é para você e você continua insistindo, pode ter certeza que outras decepções virão até você ter a coragem de sair desse lugar, sair desse relacionamento e bola para frente. Porque quando você finaliza um ciclo, um outro melhor sempre chega. Porque eu tenho certeza que você está melhor do que anos atrás. Não só de coisas materiais, mas estou falando de uma evolução como pessoa mesmo. Então a nossa tendência é sempre melhorar. Gente, eu espero que esse vídeo, essas palavras que eu disse tenha ajudado você de alguma forma. Vou gravar mais uns vídeos pro canal, vou continuar com essa trajetória e gravando alguns insights que aparecem aqui pra mim e que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão por tudo!